Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Vex, nesse mês de março, onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, uma data que celebra as conquistas sociais, políticas, econômicas de todas nós, mulheres, ao longo da história. É uma data que remonta aí o final do século XIX e o século XX, por lutas de mulheres na Europa, nos Estados Unidos, em busca, né, de um reconhecimento de melhores condições nos seus ambientes de trabalho, de igualdade de direitos e, principalmente, a época do direito ao voto. Hoje eu recebo aqui 3 grandes mulheres que vão compartilhar nesse bate-papo aqui suas histórias, todas as suas trajetórias enquanto mulheres, as suas dificuldades, as suas conquistas e os seus orgulhos. Eu começo aqui apresentando a Liz Mari, vou chamar de Liz. Liz, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. A Liz, nada mais do que tem 3 filhos aí para cuidar, nessa jornada também que a gente fala de nós mulheres da maternidade. É uma profissional da área técnica de TI, formada em análise de sistemas, com MBA em gestão da informação, atuando em grandes companhias nacionais e internacionais, e que vai contar um pouco dessa experiência para a gente do dia a dia profissional e pessoal de ser mulher. Também recebo, vou falar da Caroline. Carol, seja bem-vinda. Carol. Carol também é mãe de 2 filhos, um menino e uma menina, já na fase de pré-adolescência aí também, né? Formada em Educação Física, Administração de Empresas, empresária, atuando na área de construção civil e alimentício, e também vai compartilhar aí, por que não, né, todas as alegrias, sabores e dissabores desse nosso mundo aí. E, para fechar, recebo aqui a Renata Zaccarelli, também vou chamar de Rê. Mãe de uma menina, também nessa fase de pré-adolescência, engenheira química com experiência na área de administração pública, licitações e contratos, administração privada, nas áreas de estratégia, supply chain, qualidade e especialista aí em trabalhar em companhias de mecanismos de busca da internet. Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Meninas, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Nós vamos dividir o Papo Vex aqui desse mês, falando aí de 3 grandes áreas aí. Vamos falar um pouquinho sobre o lado profissional e pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as contribuições e inspirações, mulheres que nos inspiraram, as referências que temos, e um pouco de futuro. Vamos falar aí de conselhos e reflexões que a gente pode deixar, de alguma maneira, por coincidência, todas nós somos mães de meninas também, então o que a gente pode deixar de legado para essas novas gerações que estão chegando e de que forma a gente pode inspirá-las e empoderá-las, né? Então, vamos começar? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vida de vocês e das escolhas que vocês fizeram aí ao longo do caminho, né? Quais foram as principais conquistas e desafios que vocês enfrentaram? Carol, vamos lá. Principais escolhas feitas ao longo da sua carreira, aí, da sua trajetória. Não vamos falar de profissional, talvez agora. Bom, vamos lá. Falar de conquistas, desafios. Trajetória, conquistas. A minha família, ela sempre incentivou que, independente, mulher ou homem, que a gente estudasse, que a gente crescesse, né? Através do estudo, através de network. Então, uma conquista muito bacana, assim, que, na verdade, já era muito... todas as mulheres tinham acesso a isso, mas poder estudar, poder ir para uma faculdade e ser incentivada tanto pelo meu pai quanto minha mãe para ir trabalhar, para me encorajar a encarar o mundo, eu acho que é uma grande conquista. Ter uma família que te apoie, que te leve a encarar os desafios e que te incentive a estudar, enfim, isso é uma grande conquista, né? Então, a minha trajetória não é diferente de todas vocês, estudando, fazendo faculdade, comecei a trabalhar na área, mas quando eu fiquei grávida, eu me vi naquele dilema, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com meu filho, eu vou trabalhar, eu vou conciliar as 2 coisas? E foi aí, eu acho que foi essa pergunta que definiu a minha parte profissional mesmo. Eu comecei a trabalhar
autônomo, onde o meu horário era flexível, e aí dessa forma eu poderia trabalhar, crescer, porque eu acho que é um ambiente que faz a gente crescer, é importante pra gente, mas ao mesmo tempo eu poderia me dedicar aos meus filhos, à formação deles, que eu também acho isso muito importante, a gente formar bem essa próxima geração que vem. Então, essa é a minha trajetória, muito resumidamente. Muito bom. Então, vamos lá. Liz, principais conquistas e desafios aí Vamos na lá. sua jornada? Eu acho que vai um pouquinho na linha da Carol. Acho que a gente aqui, no geral, de uma geração que os nossos pais tiveram pouco acesso a estudo, né? Então, para mim também foi uma grande conquista. Eu saí lá de Rondônia, na verdade, com 17 anos e vir para São Paulo sozinha, literalmente com a mala na mão. Fiquei na casa de parentes e tudo mais, mas consegui fazer a faculdade, me formar no que eu queria, numa época em que não era tão comum uma mulher ainda na área de TI, né? Então, isso para mim foi bem gratificante e desafiante, né, lá atrás. E, posteriormente, eu construí uma família. Eu tenho meus filhos, eu investi mais na carreira, né? Eu fui ter meus filhos, já tinha mais de 30 anos, então eu realmente me fiz profissional primeiro, para depois entrar na maternidade. Eu não tive aquela dualidade, né, que normalmente a gente tem. Quero ter filhos, quero continuar na vida profissional, o que eu vou fazer? Então, quando eu tive meus filhos, eu já tinha uma estabilidade profissional, que foi mais fácil, digamos assim, né? E acho que isso para mim foi uma grande conquista, assim, um grande prazer e poder contar com a minha família nessa luta. Legal. Renata. Bom, a minha trajetória, eu lembro que foi uma meta mesmo que eu botei, era, né, na idade dos filhos de vocês, eu tinha 17 anos, eu falei, eu quero passar numa universidade pública, porque em casa nós somos em 4 filhos. A minha irmã mais velha já estudava numa faculdade privada, falei, 2 vai ser pesado, né? E naquela época ainda a gente não tinha internet, não sabia direito como era o mundo lá fora. Eu falei, eu quero passar numa universidade pública. Então, a minha primeira conquista, eu tinha algumas coisas já em vista. Então, era passar numa universidade pública para não sobrecarregar minha família, né, financeiramente. Então, fiquei nesse terceirão, assim, ralando que nem uma louca mesmo, assim, era da escola para casa, trancada, estudando, banho, dorme, Consegui direto. Então, assim, foi um orgulho muito grande para mim e para minha família passar numa universidade federal. E depois sou engenheira, 5 anos de estudo, eu tinha uma meta de ir para São Paulo. Por quê? Porque eu morei no interior e São Paulo era São Paulo, né? Era o que a gente tinha de mundo, não era esse mundo globalizado, a gente não tinha tanta informação do que era. Eu falei, quero ir para São Paulo, quero ter minha carreira em São Paulo. E depois consegui, me formei, já saí trainee, fui para São Paulo, e daí aquilo lá, falei, nossa, que máximo, tal. Morei 20 anos em São Paulo. Então, assim, foi tudo muito planejado, né? Em ter a faculdade, em ter uma carreira, e depois que vai chegando a idade, vai batendo a idade da mulher, né? Eu falei, bom, tô em idade de decidir se eu continuo na minha carreira muito bem sucedida, né? Porque eu até ganhava mais que o meu marido, que também é engenheiro, e a gente sentou e conversou. Gente, e aí? Vamos ter filho? Não vamos? Você já tem 38 anos, temos que decidir. Daí foi uma outra decisão muito bem planejada e pensada. Vocês conhecem meu marido, sabem que nada ali é muito fora dos planos, né? A gente pensa tudo com muita antecedência. Coisas saem do controle, sim, mas a gente não desvia muito do que a gente traçou para a nossa vida. E daí a gente decidiu, bom, não dá para continuar os dois com a carreira nesse nível, então eu decidi. Não é porque era mulher, era porque eu tinha um propósito eu estudo de novo e entro no mercado público, que é um pouco menos demandante do que o privado. Não foi porque eu sou mulher, foi assim, bem assim, até porque eu ganhava mais na época. Foi para ter menos demanda de viagens e para poder, que nem vocês falaram, nos dedicarmos também aos filhos, né? Então, foi outra luta, mais um ano ali ralando, consegui o meu cargo. Então, essa foi uma outra vitória também. Comecei a trabalhar no mercado público. E daí, quando a minha menina já tinha 1 ano e pouco morando em São Paulo, eu nem tinha carro, era tudo próximo, a gente andava tudo a pé e tal, mas era muito limitado, né? E daí, assim, vamos para onde? Vamos para o parque, vamos para o shopping, vamos para o parque. E a nossa família toda no interior. Daí deu uns 5 minutos, a gente, vamos embora, pega as coisas, vamos embora, viemos para o interior. Então, assim, são grandes mudanças que nós vamos fazendo a cada 8, 10 anos. A gente já fez essa retrospectiva. A cada 8, 10 anos, a gente dá uma reviravolta na vida e vai sempre buscando a nossa meta, que é nos aposentarmos num lugar tranquilo, que agora a gente está aqui nessa região onde a gente se conheceu, né? A gente se conhece da escola das nossas meninas mais novas.
E seguindo o nosso plano, que tem mais algumas coisas em vista, mas vou parar por aqui, senão vou ser cortada. Muito bom. Então, eu acho, vocês falaram aqui, né? Eu acho que a base comum aqui de grande e primeira conquista na nossa trajetória aqui, o estudo, a boa formação, o primeiro grande desafio, né? O apoio familiar, né? Esse conforto de poder ter uma boa estrutura para poder, né, nos suportar, né? E as grandes conquistas. Eu ia falar que talvez a maior conquista e desafio seu foi viver em São Paulo sem carro, né? A pé. A pé. Eu acho que isso é Sim. Mas também foi muito pensado. Olá, Quando né? o Gustavo morava fora, ele morava em Florianópolis, eu tinha o meu apartamento muito próximo do meu trabalho. Daí, quando a gente decidiu, a gente abriu um mapa no France Café, no Campo Belo, a gente abriu um mapa de São Google Paulo. Maps. Não tinha Google Maps, abrimos um mapa que a gente comprou numa banca de jornal, olhamos, se você trabalha aqui, eu trabalho aqui, cada um numa ponta, vamos morar no meio. Achamos o lugar adequado e, por coincidência ou por merecimento, não sei explicar, quando eu passei no cargo público, era muito próximo da minha casa, tudo muito próximo, então eu ia a pé. Vamos passar a mão para dar sorte. Então tudo foi coincidindo. Então, isso é muito legal, né? Porque eu acho que uma das características que é dada a nós mulheres é essa capacidade da gestão, da harmonização, né? Seja no âmbito profissional, pessoal, e aqui a gente vê todas essas congruências de decisões, de como a gente endereça isso, né? Mas eu acho que são características e qualidades aí que realmente suportam positivamente a sociedade, seja o núcleo familiar, seja o grupo de trabalho ali, mas eu acho que são boas qualidades nossas, né? E aí eu vou pegar um pouco o gancho desses desafios, dessas conquistas que vocês falaram aqui, e vou perguntar um pouquinho aqui. Vocês enfrentaram, se tiverem confortáveis para falar, algum desafio por serem mulheres? Algum momento isso chegou a vocês aí de alguma maneira? E se sim, como é que foi superá-lo? Eu, particularmente, não. Muito pelo contrário. Eu, quando cheguei em São Paulo, era uma menina, né? Na época, com 23 anos. Fui trabalhar numa empresa de produtos químicos, né? Assim, coisa não tão, assim, vamos dizer, feminina. Mas que era um ambiente muito masculino. Mas quando você chega com potencial, com capacidade técnica, com coerência e com vontade de fazer, ninguém, não é homem ou não é mulher, você está num contexto e você aproveita a oportunidade. Então, assim, eu muito pelo contrário, eu acho que eu fui muito bem recebida pelos meus chefes, a maioria deles foram homens, eu tive uma chefe mulher, e todos apoiaram muito, eu não senti nenhum preconceito. Eu acho que eles até valorizaram. Na época não tinha toda essa equidade que hoje a gente busca no mundo. Isso foi há muitos anos atrás. Vamos dizer assim. Não vamos determinar. Muitos anos atrás. E naturalmente, a mulher estava sendo inserida. Era muito menos mulher no quadro do que homens, né? Hoje já está bem mais equilibrado. E eu só tive apoio. Só fui assim... E não tive benefícios. Foi, assim, eu acho que mérito mesmo. Então, eu não tenho o que falar em relação a isso. Nem na faculdade. Nem engenharia. Na faculdade, éramos em 40 na sala. Eram 8 mulheres e o resto homem. Mas, assim, a gente tem um grupo até hoje que todo ano a gente se encontra. Tá, legal. Então, assim, por menos que a gente, né, fosse, a amizade continua até hoje. Então, assim, em nenhum momento a gente foi... Mas hoje, no grupo da faculdade, a gente recebe, ó, né, tá todo mundo espalhado no mundo. Tô precisando de um engenheiro químico, mas de preferência mulher. Então, assim, você já vê um pouquinho mais atualmente a necessidade de tentar, não quero dizer por mérito, mas por consciência mundial de você tentar equilibrar e dar mais oportunidade. Liz, Carol, alguma situação aí que... Eu também não... Se eu vivi, eu não notei. Acho que a verdade é essa. Eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, e meu pai tinha uma distribuidora de produtos alimentícios. E a gente fazia de tudo, né? Desde descarregar e carregar um caminhão, como ir para o banco e fazer a parte financeira. E meu pai, ele sempre me incluiu em tudo, independente de eu ser mulher ou de eu ser homem, independente do meu gênero.
Então, tinha que descarregar caminhão. Ô, Liz, vem aqui descarregar com a gente. Eu ia lá e ajudava a descarregar o caminhão. Ah, tem que fazer o romaneio, né, da entrega. Ó, veja aí, faça. Então, eu já entrei no mercado de trabalho de forma indiscriminada, vamos dizer assim. Não importa se é homem, se é mulher, ou seja lá o que for, você tem que trabalhar, né? E é muito na linha do que a Renata está falando. Eu acho que é mérito, né? Depois da experiência com meu pai, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa distribuidora de carpetes, que também majoritariamente homens, e eu ficava na parte da logística, também só eu de mulher, com o pessoal cortando metros e metros de carpete, e eu ali que falava, olha, tantos metros, é isso, é aquilo. Então, eu nunca me vi nessa situação, nunca percebi, pelo menos, de falar assim, olha, estão te discriminando porque você é mulher, olha, você não vai aguentar pegar aquela caixa ali porque você é mulher, pode deixar que eu pego. E depois fui para a área de TI, né? Que é mais homens ainda. Nunca tive uma mulher como chefe, como líder, como gestora, mas sempre fui muito bem acolhida pelos gestores que eu tive. E consegui uma ascendência na minha vida profissional muito antes daquilo que eu imaginava. E também nunca me vi discriminada, né? Acho que foi muito pela conquista, pelo mérito, pela competência do que você está fazendo ali. Né? Hoje, olhando para trás, eu acho que até assim, teve uma situação ou outra que você fala assim, poxa, né, o cara me sacaneou, mas ali na hora, eu falei, cara, estou trabalhando, eu quero mostrar o meu trabalho aqui, é só isso que eu quero fazer. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que seguir, porque se eu for ficar preocupada, né, vamos dizer assim, eu não vou conseguir fazer o trabalho como Entregar, eu preciso fazer. Carol, alguma situação? Não, nunca. E a gente descobri agora, Liz, a gente é amiga faz tempo. Eu também comecei com meu pai, numa distribuidora de produtos alimentícios. Também descarregava o caminhão, também pagava as contas. Então, trabalhava com o pessoal do banco. Eu nunca tive uma situação em que eu, como mulher adulta, passei por alguma... E trabalhei em lugares onde era majoritariamente... era masculino, né? No setor de construção civil, então era muitos homens, e o setor alimentício eram pescados congelados. Então, o setor do peixe é muito masculino. Muito masculino e tem uma característica muito particular de, assim, muito truculento, sabe? Mas é um ponto muito importante que a Liz e a Renata colocaram, essa questão da capacidade, né? De você se capacitar, de você estudar, de você saber do que você está falando. Então, eu acho que isso, independente de mulher ou homem, se você vai para um lugar e você sabe, você leu, você estudou, você entende do que você está fazendo, pode ser que aconteça, mas comigo, pelo fato de eu conhecer o que eu estava fazendo, de eu me mostrar sempre disposta, nunca teve essa questão da discriminação e meus chefes todos eram homens e sempre me trataram igualitariamente e tive boas amizades, alguns ficaram. Então, foi uma experiência muito legal. Agora, lembrando, né, que eu estava escutando vocês, lembrando a minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 9 anos. E a minha mãe decidiu ir morar no sul de Minas Gerais, onde a gente tinha um sítio. E ela começou a viver da plantação de café que tinha no sítio. A plantação de café, quando ia colher, eram sacas, e as sacas eram vendidas na cooperativa da cidade. Eles pagavam menos nas sacas da minha mãe, porque ela era mulher. Os empregados da fazenda viviam batendo de frente com a minha mãe, porque era uma mulher separada, não estava com uma filha. Então, estava fora do padrão. Exatamente. Então, e aí eu acho que é um tempo um pouquinho antes. E eu não acho que na época em que eu tinha ali os 9 anos, a minha mãe sofreria se estivesse num centro urbano. Ela só sofreu porque ela foi para um interior, para uma cidade onde eu acho que era mais atrasado. Eu lembro dela falando isso, né? Não, a mentalidade aqui é muito atrasada e tal. Então, eu acho que a gente já pegou uma fase, ou né, tivemos a bênção de poder lidar com pessoas que nos viam como iguais. Se a gente não entregasse, aí sim, aí seria um problema. Mas isso homem ou mulher, né? Então, nunca tive, graças a Deus. Muito bom. A gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco e ouvindo vocês falarem, eu também... me veio algumas coisas à mente aqui, né? Então, eu fui ver um pouquinho sobre a história, né, da concepção da data da comemoração do Dia Internacional da Mulher, né?
E isso começou lá em Nova York, depois se assentou na Rússia. Mas a Nações Unidas só reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1975, né? E aí a gente tem aqui uma questão de etarismo, a gente não precisa falar a idade de ninguém aqui, mas um lado da mesa é mais jovem que o outro. Com certeza, está desbalanceado isso aqui. Mas a Carol falou sobre questões de gerações, né? Então, felizmente, vocês chegaram ao mundo, ao mercado de trabalho, às relações sociais, sem passar por nenhum preconceito, né? Mas, e daí data com esse fomento das Nações Unidas de reconhecer e dar o direito a nós, mulheres, né, a todas as conquistas que a gente vem fazendo ao longo desses anos, mas é uma trajetória muito nova, quer dizer, a gente está falando de 40, 50 anos aí, que realmente a gente, então, é colocada no mesmo nível. E aí eu lembrei de uma situação em que eu estava na faculdade, fui participar de um processo seletivo, não lembrava, a Liz que tocou, eu falei... e eu fui fazer um processo numa metalúrgica e para a área de marketing, minha formação é na área de marketing, fui fazer. E aí, no meio da entrevista, a pessoa falou, olha, né, quando chamou para a segunda fase, você está entre as 3 finalistas, mas eu preciso dizer que você é a única mulher dos finalistas, e a gente repensou o processo, como a gente lida com as rodas, e para o showroom vai ter que ter um manuseio dos equipamentos, a gente entende que então vai ficar muito árduo, muito difícil para você, era numa rodovia, precisava atravessar um túnel subterrâneo. E assim, eu achei aquilo tão deselegante, porque assim, por que me levaram para a fase final, né? Então, já sabendo. E falando assim, hoje, né, como a nossa principal fonte aqui na Vex é o recrutamento de profissionais, né? E às vezes a gente fala sobre toda essa questão de inclusão, diversidade, enfim. Às vezes eu fico pensando, né, será que não é melhor fazer os processos seletivos às cegas, né? Porque a gente ainda sofre desses preconceitos. Então, eu achei só importante compartilhar isso, porque ainda que seja na mesma época, né, eu acho que falta talvez um pouco, de compreensão de todos os lados, de olhar efetivamente aquilo que se entrega, aquilo que se compromete, né? Porque assim, a gente pode dar soluções. Eu lembro que eu voltei para casa muito chateada e ainda falei para minha mãe, né? Mas será que não tem um carrinho para levar? Podia facilitar. Não é? Então... Mas é interessante, Beth, porque provavelmente você ouviu isso de uma mulher. Ouvi da Né? GRH. Você está falando há alguns anos atrás. Né? Uns 5, 6 anos atrás eu participei de um processo, e 5 não menos, 3 anos atrás eu participei de um processo, e eu já estava divorciada, e me perguntaram quantos filhos eu tinha. Eu falei, eu tenho 3 filhos. E com quem eles ficam? Eles ficam na escola. E se você precisar trabalhar? Eles têm pai? Se você precisar viajar, eles têm pai? Mas você é divorciada? Mas eles têm pai? A mesma responsabilidade minha é a do pai, né? E eu não estou falando de décadas atrás, eu estou falando de 3, 4 anos atrás, de uma mulher, né? Então, acho que tem muita coisa que precisa ser mudado na gente mesmo, né? É muito interessante que a Liz colocou que o tema da redação do Enem agora foi o trabalho de cuidado, da invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher, né? Porque, você vê... Com quem vai ficar? Só existe a opção da mãe ou da avó. Exato. Então, assim, existe todo hoje um aparato para nos auxiliar, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, porque todo mundo faz escolhas, né? Tem pessoas que escolhem ficar só cuidando dos filhos, só trabalhando e tal, mas chamou a atenção, e o Enem chama para causas sociais para a gente trazer soluções, né? Para fazer inferências e dar ideias. Então, assim, é um tipo de preconceito, né? Se você, eu vou me resolver e vou te entregar. Exato. Né? É porque é uma realidade, né? Nós temos filhos. E nós trabalhamos, e nós somos capazes. Então, é uma realidade. O mundo precisa lidar com isso. Assim como a gente lidar, né? Todos os dias. Quando fala de escolhas, né? Exato. É isso. Muito bom. Então, nós vamos partir agora aqui para o segundo bloco.